Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome santo e poderoso do nosso Deus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no segundo livro dos Reis, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo 8 até o 17. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus que responde orações. O Senhor é aquele que não encobre nada aos seus servos, os profetas, e que nesta tarde, Senhor, o Senhor venha falar ao nosso coração de um modo vivo, de um modo particular e singular, e não permita que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo que entrou, mas que sejamos consolados por Ti de um modo vivo, de um modo real, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não gostaria de fazer um sermão, mas trazer uma breve meditação nesta tarde, nessa palavra tão viva, que é esse relato dessa experiência vivida pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o sucessor de Elias, é chamado de profeta da unção dobrada, porque foi isso que ele recebeu. Alguns teólogos dizem que, assim como Elias apontava para João Batista, Eliseu apontava para o Cristo, apontava para Jesus, por causa da unção dobrada que estava sobre ele. E nós temos visto na vida dos servos de Deus, são tantas histórias, são tantas agonias, são tantos relatos de lutas grandes que nós temos vivido, nós temos enfrentado. E nós temos falado tanto sobre discernimento e sabedoria, a necessidade de nós buscarmos ao Senhor com toda a inteireza de coração, buscar o Senhor de verdade nas nossas lutas mais renhidas, porque são batalhas cruéis que nós temos enfrentado.
E nós precisamos ter aquela sabedoria do alto, de buscar o Senhor com toda a sinceridade de coração, derramando o coração na presença dEle, porque o nosso inimigo, ele é astuto, ele arma ciladas. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra o povo de Deus, Israel, Judá, a igreja do Senhor, toda vez que o inimigo se levanta, ele prefigura o nosso adversário. E no caso nós vemos aqui uma ação violenta do rei da Síria, que tramava na sua câmara de dormir, tramava no seu quarto de dormir, junto com seus oficiais, quais eram as estratégias de guerra naquele dia contra Israel. Mas o Senhor ministrava o coração de Eliseu, que avisava o rei de Israel, que tomava providência e não passava por aquele lugar. E a coisa foi tão séria, tão séria, tão séria, que o rei da Síria, ele achou que haviam pessoas ali no meio dos seus oficiais que eram traidoras. Ele disse: não é possível, eu tramo isso tão escondido, eu falo com os meus oficiais de forma tão sigilosa, e o rei de Israel descobre que é isso que está acontecendo, ao ponto dele confrontá-los para saber quem verdadeiramente estava no meio deles, entregando as estratégias do rei da Síria. E aí nós descobrimos que o profeta de Deus, o homem e a mulher de Deus, que anda retamente na presença do Senhor, o Senhor o avisa daquilo que está para acontecer. O Senhor é aquele que ministra o nosso coração, e é preciso que nós tenhamos essa percepção espiritual. Nós perdemos a capacidade de buscar o Senhor com interesse de coração, de nos derramar na presença do Senhor. Muitas vezes nós buscamos saídas em tantas coisas, quando a saída é uma só, que se chama Jesus, o Cristo de Deus. A nossa saída, a nossa porta, o nosso caminho, a nossa direção é Jesus. Não há outra saída, não há outro caminho que possamos ir que não seja o próprio Cristo. Então você que entrou aqui abatido de espírito, abatida de espírito, você tem um Deus que é vivo e que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Nós estamos orando, clamando pela vida daquela moça que está internada naquele hospital, rogando ao Senhor que o Senhor esteja ali, à frente de todas as coisas. Nós oramos porque temos que orar mesmo, falar com o nosso Deus, repreender o espírito de enfermidade, repreender o espírito de morte que está ali ao redor, mas o Senhor é o Deus que age. Amém? Então a primeira coisa que nós vemos aqui é a ação maligna do inimigo para tramar. Eu queria que vocês entendessem que o inimigo é astuto, ele fica à espreita de uma situação para ele ir e dar o bote. Por isso é necessário, é vital, é pela nossa sobrevivência espiritual que nós precisamos estar atentos, estar cheios da sabedoria do alto, buscando a presença do Senhor, para não nos deixar embarcar naquelas ações malignas do nosso adversário. Amém? Ele está ao redor. E algumas vezes na palavra de Deus nós somos levados a ver o que acontece no mundo espiritual. Esse é um texto que eu gosto particularmente, porque parece que o Senhor escancara uma grande janela para nós, para que nós entendamos o que é que acontece no mundo espiritual. Paulo, o apóstolo, ele traz uma visão do mundo espiritual quando ele fala da armadura de Deus. Pedro, apóstolo, ele traz uma visão do mundo espiritual quando ele diz: olha, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa tragar. Então, algumas vezes, a gente vê muitas mistificações por aí afora, mas olhe para a palavra, peça que o Senhor lhe dê direções, não dê passos
fora da vontade de Deus, porque quando a gente age com braço de carne, é desastroso. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, é perfeito, aquilo que Ele faz é perfeito. Então, a gente vê, a primeira coisa que nós observamos aqui é a grande investida do adversário. Amém? Então, ele forma uma violenta emboscada contra o povo de Deus, mas o Senhor é um Deus que desmascara. O Senhor é um Deus que traz revelação. O Senhor é um Deus, muitas vezes aquilo que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, de repente, pessoas que eram tão boazinhas com você e se levantam para demandar a sua vida, para demandar o seu lugar. Existe uma ação maligna do adversário por trás dessas pessoas. Então, não fique entristecido com pessoas, mas canalize a sua raiva, a sua ira do nosso adversário. Amém? Em nome de Jesus. E aqui nós vemos a percepção que da investida do inimigo, ela gera medo. Então, quando o moço do profeta se levantou de manhã, porque quando o rei da Síria viu que todas as oportunidades de apanhar Israel numa emboscada foram frustradas, ele mandou um exército, uma tropa imensa, para pegar um único profeta, um único homem. E aí, quando o moço do profeta, no versículo 15, ele diz que, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Por que o moço de Deus agiu assim? Porque ele não estava na mesma sintonia que o profeta. Isso acontece com aquele moço, mas acontece conosco também, porque nós somos carne, nós somos frágeis, e quando as coisas se levantam contra nós com uma fúria muito grande, nós tememos. Mas olha a resposta de Eliseu ao seu moço. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você crê nisso? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Amém. Então, queridos, em nome de Jesus, nós temos certeza absoluta que existe um exército dos céus pelejando por você, pelejando por nós. As lutas são grandes, são. Por que nós não sucumbimos a essas lutas? Porque o Senhor, Ele provê livramento, Ele provê um contingente do céu para pelejar por você, porque essas lutas, elas não são físicas, elas são espirituais e precisam ser vencidas com armas espirituais. E a oração é a principal das armas. A confiança em Deus, a fé confiante na certeza absoluta que o nosso Deus é um Deus que age. E nós temos trazido palavras de encorajamento à igreja, dia após dia, que subimos neste lugar, porque sabemos em quem cremos, nós servimos a um Deus que é vivo, e eu quero testemunhar a vocês que nem sempre, quando nós subimos neste lugar, estamos fisicamente bem, mas emocionalmente e espiritualmente nós estamos fortalecidos em Deus. Porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Amém? Hoje de manhã eu disse: Jesus, passei mal ontem. E eu disse: Senhor, como é que eu vou subir ali para entregar a tua palavra? Estou aqui. É desse jeito. Porque quem faz é Ele. Nós somos apenas vasos nas mãos dele. Amém? Mas vamos continuar um pouquinho mais, vamos seguir um pouquinho mais para ver o que é que o Senhor continua nos falando. Todas as vezes que nós encontramos a expressão não temas, nós encontramos essa expressão seguida de uma palavra de consolo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. E aqui ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o anjo caído
quando caiu, ele arrastou apenas um terço dos anjos se rebelaram junto com eles, mas tem 2/3 lá, né? Então tem um contingente incontável, como diz o autor de Apocalipse, miríades de miríades de anjos celestiais designados por Deus para lhe proteger, para lhe guardar. Amém? E no versículo 17, eu gosto demais dessa oração de Eliseu. É uma oração simples, é uma oração direta, é uma oração curta. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Uma frase só. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Então, nós precisamos olhar para o mundo espiritual nessa perspectiva. As lutas são muitas. Mulheres de Deus têm passado por estreitos, tão estreitos que só passando de lado. Homens de Deus têm enfrentado lutas tremendas. Mas olha para Campina. Tem carros e cavalos de fogo no número maior do que aqueles que estão com o nosso adversário. E que o Senhor, Ele possa aplicar essa palavra ao seu coração. A grande lição de hoje dessa mensagem, dessa curtíssima mensagem, é que nós não estamos sozinhos. Nós não lutamos sozinhos. Há um contingente do céu ao nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.